Estamos de volta com o programa de número 100, A Vida em Foco, que está com você todos os dias de segunda a sexta-feira, às 3h30 da tarde, aqui na Rede Evangelizar de Televisão. Agora, nós vamos conversar com a dentista Cláudia Gobor. O assunto é halitose, mau hálito. Nunca tinha ouvido falar esse nome, ela até me chamou atenção. Você já tinha ouvido falar essa especialidade? A Cláudia, ela é membro da Associação Brasileira de Halitose. E, Cláudia, seja bem-vinda, viu? Obrigada, Carol. Me diga uma coisa, esse assunto, né? A gente conversava aqui no intervalo e você me falou, hálito não tem nada a ver com o estômago, que é o que eu sempre ouvi na minha vida, né? Mau hálito, bom hálito tem a ver com o que você come, com digestão e tal. Você tem que ver se tem algum problema no estômago. E você me disse que não. Não, 90% das causas de halitose são relacionadas às causas bucais. 90%. A gente pode até ter alguma causa estomacal envolvida, mas é fator coadjuvante, não como fator principal. Tanto causas gástricas quanto causas otorrinolaringológicas. Então, pode estar envolvidas, mas nunca como causa principal. 90% das causas são bucais. As outras são associadas. Né? Tá. Então, por isso que a gente fala que quem trata a halitose é o cirurgião dentista. Né? A gente tenta diagnosticar as causas corretas e se a gente vê no consultório que a gente não consegue fazer o reequilíbrio total do paciente, a gente trata em conjunto com o otorrino ou com o médico gastroenterologista, né? Entendi, quando é aplicado, né? Sim, quando se aplica, né? Mas 90% das causas a gente consegue resolver. No consultório. E quais que são as causas do mau hálito, basicamente? Então, as causas bucais, elas estão mais relacionadas a alterações salivares. Então, a pessoa tem muita alteração de boca seca, por exemplo, disfunção salivar, né? Aí a gente vê em problemas gengivais mesmo, sangramento na gengiva, cárie, feridas na boca, né? Então, as principais causas bucais são essas. Mas, uma vez que você tem um ressecamento bucal, que você tem uma boca seca, digamos assim, você tem mais comida para as bactérias bucais. E isso daí, elas vão se alimentar disso, isso é substrato para elas se alimentarem, né? E daí isso que libera o composto rico em enxofre, que são os compostos sulfurosos voláteis, que é o cheirinho do ovo podre, que é o cheirinho mais comum do hálito. Entendi. Né? Então a gente desmistifica essa causa estomacal, porque quando você tem alguma alteração gástrica, quando você arrota, né, ou regurgita, é ácido por causa do suco gástrico, né? Então ele é ácido ou azedo. Então não tem relação com o cheiro de ovinho podre, de ovo podre, que é o composto que é o enxofre. De enxofre. Então são cheiros diferentes. Por isso que a gente desmistifica daí a parte estomacal. Entendi. E essa boca seca que você comentou, ela é uma característica ou tem a ver, por exemplo, a pessoa que tem dificuldade de respirar pelo nariz, passa a noite inteira, por exemplo, respirando pela boca, isso interfere ou não? Isso. Nas alterações de saliva, na boca seca, a gente tem as medicações que às vezes os pacientes tomam, que tem como efeito colateral a secura bucal, né? Medicamentos, principalmente pacientes de mais idade, né? Que o efeito colateral do remédio que ele está tomando é uma xerostomia. E a gente não tem como, a gente vai dar outros artifícios para que ele faça uma hidratação bucal e não tenha essa célula descamada, né? Então, a medicação, a respiração bucal está diretamente ligada, tanto no ronco noturno, né? Ou às vezes durante o dia a pessoa fica respirando pela boca também, né? Às vezes a pessoa não se percebe, ela só vai se perceber quando a gente fala assim, não, tente ver se você, no computador, ou então você assistindo televisão, se você não tem uma respiração bucal que você está fazendo e não percebe. Então, esses eventos de boca seca, de respiração bucal, tudo, eles são fatores contributivos, sim, para as alterações de hálito. Entendi. Porque daí tem a célula descamada e isso vai ser deteriorado dentro da boca. E isso vai liberar o composto rico em enxofre. A gente sempre cai no mesmo mesmo final, digamos assim, né? Mas tem como solucionar. Qual que é o tratamento, no caso? A gente costuma dizer, Carol, que a gente não tem assim uma fórmula, uma receita de bolo, né? Então, cada paciente a gente analisa individualmente, até porque
tem vários exames para a gente fazer, né? A gente tem um aparelho no consultório chamado Alímeter, onde a gente mede, faz uma medição quantitativa do hálito do paciente. Então, o tratamento, a gente regulariza a salivação do paciente, né? Porque eu regularizando a salivação, eu tenho uma melhor hidratação de boca. Sim. Né? Faz uma higienização correta em termos de escova, fio, higienização de mucosa, que muitas vezes as pessoas não sabem, que às vezes, dependendo da descamação que o paciente tem que higienizar até o céu da boca, dependendo da disfunção salivar que ele tem. Higienização de língua também, né? Porque aquela plaquinha branca que fica em cima da língua, aquela plaquinha branca é bem interessante, é uma das principais causas também. Então, com a escovação, a gente consegue eliminar bastante causas. Escovação de dente, escovação de língua ou higienização correta da língua. Tem muitas pessoas que elas têm essa camadinha branca tão grande, tão espessa em cima da língua que a escova não remove. Aí tem que ser limpadores de língua, tem que ser alguma coisa mais específica. Mas a gente consegue reequilibrar, fazendo a higienização correta, uma hidratação de boca, evitando boca seca. Então são vários fatores que englobam esse tratamento, né? E não é assim. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu vim aqui a primeira vez. Não. É um tratamento um pouco longo. Às vezes a gente demora 30, 60, até 90 dias para reequilibrar o paciente. Entendi. Porque tem uma série de combinações que serão Isso. feitas. A gente costuma dizer assim que a litose, as alterações de hálito, elas não têm cura. Né? Porque se tivesse cura, você ia lá, eu dava um remedinho e passou. Não, ela tem controle, né? Então é um eterno controle que você vai ter que ter. Mas como a gente toma banho todo dia, são coisas que você vai fazer todo dia no seu dia a dia que vai deixar o seu hálito controlado. Ou seja, vai ser um bom hálito, né? Não um mau hálito, como a gente fala. Sim. O uso de máscara que nós estamos fazendo agora interfere de alguma forma ou não? Interfere em dois sentidos. A própria pessoa, até então, não percebia o próprio hálito por causa da fadiga olfatória. Então, não percebia antes. As células nasais, elas se acostumam aos cheiros. É a mesma coisa quando você compra um perfume, chega na metade do vidro, você acha que aquele perfume não está tão forte. No caso da máscara, aconteceu duas situações bem distintas no consultório. O paciente, como ele tem o ar mais concentrado, a sua respiração mais concentrada, essa fadiga olfatória, ela tipo assim, ela dá ela cessa um pouco e a pessoa percebe mais o próprio hálito. Né? Então, alguns casos no consultório vieram mais pacientes por causa dessa concentração do ar, ali. Da máscara, né? E a outra é que, com a pandemia, as pessoas pararam de sair. E principalmente nos casais, eles começaram a conviver mais. E a própria pessoa que convive junto, o cônjuge, começou a reclamar do hálito do outro. Então, pela convivência pela convivência diária, 24 horas por dia, né? Porque às vezes a pessoa sai 8 horas da manhã, volta 8 horas da noite e não tem, assim, tempo de perceber o hálito, né? E eu tive até um caso bem interessante que eu atendi um casal e daí falei que tinha tratamento e tal, e a esposa disse assim, doutora, você está salvando um casamento. Carol, isso me emocionou assim, de tal forma, porque o relacionamento afetivo, comportamental do paciente também está envolvido na alteração de hálito. Então a gente pega surgem muitos pacientes com essa alteração de comportamento também, achando que tem o hálito e não tem, ou achando que tem o hálito e tem, né? Por isso que a gente tem o aparelho para medir, a gente faz vários exames para tirar essa dúvida do paciente também. Então, com o uso da máscara e da pandemia, em relação à pandemia, surgiram esses dois momentos, assim, bem distintos, sabe? E, Cláudia, é um assunto delicado, né? O que você recomenda se percebe em outra pessoa, né? Deve falar, não deve falar? Porque acho que é um assunto bem delicado, né? De que forma tratar isso? Pega só o cartãozinho da Cláudia, entrega, fala assim, conhece essa dentista e tal. Não, veja, a gente tem nós temos uma associação chamada Associação Brasileira de Halitose. Na associação, se entrar no site da associação, www.abha.org.br, vai aparecer aí para você.
tem lá o SOS Mau Hálito. Tá. Então você clica lá e você coloca o nome e o e-mail do seu amigo e a associação entra em contato com esse seu amigo dizendo que tem alguém que percebeu a alteração de hálito e nós mandamos uma carta anônima. É um serviço de denúncia anônima. Porque é um tabu, sim, Carol. É um tabu, né? Deveria ser assim, nossa, você tá abatido hoje. Nossa, você está com mau hálito hoje. Mas a pessoa não recebe dessa forma. Ela recebe até como uma ofensa. Então, por isso que a gente criou esse serviço na associação. É um serviço social, para ajudar a pessoa que tem alteração de hálito, para ajudar aquela pessoa a saber que ela tem aquilo, né? E daí tem uma carta explicativa, o que é, né? Você pode até ver o modelo da carta lá. E embaixo tem os profissionais daí do Brasil inteiro que podem fazer esse diagnóstico e podem tratar corretamente as alterações de hálito. Ah, que legal. Então tem no Brasil inteiro. No Brasil inteiro, no Brasil inteiro. Nós somos uma associação brasileira. Então é abha.org.br, vai aparecer para você, a Associação Brasileira de Halitose, né? Isso. E você também tem os seus contatos, né? Que está no Instagram, que é Bom Hálito Curitiba. Isso. E no YouTube, Aba Halitose. Isso, Aba Halitose, Aba Oficial também. Eu tinha esquecido de colocar. Vai aparecer aí pra você. Mas o Bom Hálito Curitiba, a gente está entrando com o site até na próxima semana também. Porque a nossa intenção, tanto quanto a associação, quanto eu como profissional, é levar informação ao público, sabe? Muita gente não sabe que tem tratamento. Porque se fosse uma coisa assim, né, igual você traz para mim hoje, se fosse algo que você vai no dentista e descobre, mas não é, né, algo bem específico. Então, que bom que tem associação. São poucos dentistas que sabem tratar o hálito, porque a gente tem na associação, inclusive, cursos de capacitação para isso. Ah, que legal. Né? Então, às vezes a pessoa chega lá, não, mas eu fui no meu dentista, perguntei se eu tinha alteração de hálito e não tinha nada. Então, é conhecimento, você tem que fazer o curso para capacitação, sabe? Com certeza. Cláudia, agradeço muito a tua presença aqui hoje, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Carol, adorei a conversa. Eu gostei muito. Obrigada, viu? Obrigada.